Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? Muita gente pedindo para a gente voltar, né, com vídeos voltados à parte de interpretação, desenho técnico, né? Já faz um bom tempo que a gente não posta nenhum, né, específico. A gente até trouxe, né, alguns voltados à parte de cálculo técnico, né? Medidas desconhecidas, coisas do tipo. A gente já fez, logo no início do canal, a gente fez vários vídeos, né? Parte de desenho técnico, deixou uma playlist bem completa e fica a dica, né? Se você quiser revisar a parte de desenho técnico, aí a gente tem vários vídeos aqui no canal. Bom, então no caso, a indicação, a maioria das indicações é exatamente para a gente pegar um modelo isométrico e fazer a interpretação de vistas, né? O pessoal fala muito que cai em concurso e tal. Então a gente vai estar trabalhando aí nessa base para poder chegar a essa ação. A gente já fez alguns também no passado no software do Inventor, né? Fazendo o modelo e depois fazendo a interpretação e tal, mas vamos trazer aqui no AutoCAD para fazer essa análise, tá bom? No caso aqui, estou no AutoCAD para fazer, né, essa inserção, né, dependendo da versão do AutoCAD. Aqui nessa parte de baixo fica já a indicação para trabalhar no modelo isométrico, né? Eu estou aqui com o orto ativado e para chegar no atalho do isométrico, eu vou digitar aqui o DS, esse DS Settings, né, que é o Draft Settings. Vou alterar aqui para Isometric Snap. Veja aqui que o eixo ele já alterou. E aí, no caso, apertando a tecla F5, ele vai rotacionando. Mas vamos lá para o desenho. Eu vou fazer um desenho, vou fazer agora, nessa sequência, vou fazer ela bem do início, né, até a interpretação final do projeto, tá bom? Bom, cliquei aqui no ponto qualquer, né, vem aqui primeiro em Line, né, inline, ou, né, dá para ir pelo atalho também, né, apertando L é o atalho para ferramenta Line, né, para construção de linha. Tá aqui, ó, Line, linha, né? Então aqui em cima também na parte de Home tem lá Line, que é a parte de desenho, né, para você desenhar aqui os elementos. Beleza, então no caso, como o orto está ativado, né, que é essa referência aqui embaixo, né, para você desenhar exatamente a 90 graus, né, como ele está desativado, eu preciso ativar ele para ficar com a referência. No caso, eu posso utilizar o atalho F8, né, ou posso clicar aqui que ele vai ficar ativado. Então, ó, cliquei aqui nesse ponto, eu vou fazer aqui uma referência, tá 50 milímetros aqui para baixo, vou digitar 50 Enter, né, a linha está lá ativada. Uma coisa que eu noto muito dos estudantes, né, quando a gente está trabalhando alguma disciplina que tem AutoCAD, é que eles se complicam muito no zoom, né? Às vezes o zoom fica muito alto, muito baixo, né? Então, sempre que eu digo, faça um teste, né? Faça um teste antes para regular o zoom, né? E há muita gente, a linha está pequena, a linha ficou grande, né? Mas você tem que entender que, no caso, como é um software que trabalha com essa referência geométrica, no caso, quando você digita o valor indicativo, ele vai ter essa referência, né? Vai ter essa referência, no caso aqui a gente tem 50 milímetros referente à linha, né? E no caso, independente do zoom, essa referência vai ser 50 milímetros. Eu vou colocar aqui uma cota, depois eu explico mais sobre essa questão de cota, mas só para a gente observar lá o valor indicado, né? Então tá lá 50 certinho, tá bom? E aí no caso, algumas observações, né? Para aumentar ou diminuir o zoom, né? É só girar o escuro do mouse. Se você quiser mover de forma plana, né, o pan, é só clicar no escuro do mouse que ele vai mover de forma plana, né? E no caso aqui eu não vou rotacionar os eixos, né, até para não travar aqui meu PC, mas basicamente são os pontos que você vai precisar, né? E aí no caso, como a gente está fazendo desenho bidimensional 2D, essa parte aqui de CubeView e tal não vai ser necessário, né? Na verdade, até não aconselho a fazer, mexer nos eixos aqui, se você vai fazer só um desenho ali planificado, tá bom? Então, ó, repetindo, vim aqui no Line, né? Cliquei no ponto qualquer, coloquei para baixo o mouse, indicando, né, o direcionamento e vou digitar 50, Enter. A linha ela vai ficar ativada, ó. E veja que como eu estou fazendo um desenho isométrico, a referência, né, de disposição dos graus aqui de deslocamento,
ele está referente a 120 graus, né? Ou seja, você tem lá uma referência lá de 120 graus para a perspectiva isométrica, tá bom? No caso, o objetivo da perspectiva isométrica é para que a gente tenha uma visualização, né, de um modelo como se fosse um sólido, para que a gente possa pegar ali os seus valores e depois fazer a vista planificada, tá bom? Beleza, aqui no caso eu não quero para esse sentido, eu vou apertar o F5, eu quero para esse sentido aqui, né, e vou colocar aqui 70, digitei 70, Enter, né? Vou colocar o mouse para cima, 50, Enter, né? E agora é só fechar aqui nesse ponto, né? Então já tem ali uma referência, tá bom? Um detalhe interessante, né, sobre essa questão do zoom no CAD, no AutoCAD, é que quando você gira o screw do mouse, ele já tem um padrão, né, de referência, né, que é o que chama de zoom factor, né? Nesse caso aqui a referência normalmente é 60, né, como se fosse uma indicação ali de 60%, acredito, do zoom, né? E às vezes o estudante pergunta: eu quero que o zoom vá mais lento, né, ou vá com amplitude maior. Você pode digitar aqui o zoom e é esse camarada aqui que faz a indicação aqui na barra de comando. Inclusive, se você estiver utilizando e a barra de comando não estiver aparecendo, né, você é só digitar command line, né, command line, que ele vai mostrar novamente essa barra de comando, né? Você dá um enter, tal, acessa e vai lá para a barra de comando dele. Normalmente, às vezes, principalmente laboratório de informática, né, vários estudantes utilizam, às vezes acaba mexendo de forma indevida, apaga. Então, mesmo se a barra de comando não estiver aparecendo, é só digitar no teclado. Quando você digitar COM, normalmente já vai aparecer a referência lá do command line, tá bom? Mas aí depois eu faço vídeos específicos falando sobre isso, beleza? Bom, então fiz aqui 50 por 70, vou lá em line de novo, cliquei nesse ponto, vou apertar F5 e vou colocar aqui para esse sentido, vou colocar aqui 80. 80, vou voltar aqui 70 e vou fechar aqui, ó, a base aqui da projeção. E agora é só fechar aqui essas duas linhas. Vou lá em line, cliquei nesse ponto, F5, coloquei aqui para baixo, 50, Enter, e vou fechar aqui a referência, né? Então, basicamente, foi o que eu fiz. Fiz um bloco com as referências 50, aqui 80 e aqui 70. Beleza? Fechei esse bloco para que a gente tenha essa interpretação inicial do elemento, tá bom? Então, para o vídeo não ficar tão grande, no próximo vídeo aqui eu trago outras informações para a gente continuar a análise, tá bom? Valeu!